Bem-vindos ao Além da Sala com Sheila. Se você ainda não me conhece, eu sou a Sheila, sou especialista e mestra pela UFMG, atuo como professora de redação e sou apaixonada por viagens, pela educação e pelas oportunidades que só o conhecimento nos traz. Aqui vamos explorar temas essenciais para o desenvolvimento pessoal e acadêmico com foco na neurociência da aprendizagem. Vamos além da sala de aula alcançar o nosso melhor. Chegamos no nosso primeiro episódio do ano de 2025 e eu estou muito feliz de dar continuidade nesse projeto lindo que surgiu de várias vontades de alunos, de sugestões, de pedidos, e aqui estamos juntos. Hoje, dia 7 de janeiro de 2025, é o dia do leitor. Olha que legal, estou gravando o primeiro episódio de 2025 no dia do leitor. E aliás, foi essa data que me fez ter vontade de gravar logo um episódio, para que eu não fosse deixando para depois. E eu tinha até outras ideias de episódios, mas eu falei, não, vou mudar e vou falar um pouquinho sobre leitura, sobre o leitor. Mas calma aí, eu não sei se você sabe, mas hoje a gente celebra não apenas aqueles que têm o hábito de ler, mas também o poder transformador que a leitura exerce em nossas vidas. Então, eu quero falar mais sobre isso, né? Foi pensando nisso que eu decidi gravar esse episódio. Afinal, a leitura é muito mais do que uma atividade acadêmica ou uma obrigação do vestibular. Ela é um portal para o conhecimento e para o autodesenvolvimento. Então, hoje vamos celebrar o Dia do Leitor conversando sobre o hábito da leitura e como esse hábito pode transformar seus resultados no vestibular e também transformar e mudar completamente a sua visão de mundo. Muitos estudantes se concentram em decorar fórmulas, dados, conceitos. Eu confesso que eu não sou muito boa para decorar dados, números, isso aí não é comigo não. Mas sabe o que acontece? Alguns desses estudantes que focam em memorizar, em decorar, eles acabam esquecendo que a leitura é uma ferramenta muito poderosa. E não é à toa que as principais universidades incluem listas de obras obrigatórias em seus editais. Você sabe por quê? Porque essas universidades sabem que um bom leitor desenvolve competências essenciais para o sucesso acadêmico, como, por exemplo, interpretação de textos. Às vezes, um texto ele é pequeno, mas ele é complexo, né? Então, quando a gente tem o hábito de ler literatura, a gente melhora essa capacidade de compreensão. A gente melhora também os nossos argumentos, né? E, aliás, isso é uma habilidade indispensável para qualquer prova discursiva, né? Olha eu aqui puxando para o meu lado da redação. Mas, além da interpretação de textos, a leitura desenvolve também o raciocínio crítico. A leitura de obras literárias estimula a análise crítica, o que é fundamental para responder questões abertas ou também a redação, né? Ali com muita profundidade, com argumentos persuasivos, né? Ou seja, um texto nota 1000. Além disso, um bom leitor desenvolve também a organização de ideias, porque uma boa redação, ela começa com clareza de pensamento, algo que você desenvolve ao ler e refletir sobre diferentes histórias e temas. É assim que a gente consegue organizar esses pensamentos, que a gente consegue ter clareza e também transmitir o nosso pensamento para o papel com clareza também. Agora, eu quero que você pense, qual foi o último livro que você leu?
Ele teve algum impacto, assim, de alguma forma na sua vida? Se você não leu nenhum livro recentemente, tudo bem, não tem problema. Mas que tal você se comprometer a escolher uma obra ainda essa semana? Afinal, quanto mais cedo você começar, mais rápido você verá os benefícios. Aproveite e me conte lá nas redes sociais. Me chama lá no Instagram, ou se você estiver ouvindo aqui pelo YouTube, pode comentar aqui embaixo. No Spotify, eu acho que não tem jeito de comentar. Então você me chama lá no YouTube ou no Instagram. E aí você me conta qual obra está na sua lista ou qual você decidiu ler agora, porque quem sabe assim eu não compartilho com você algo que eu saiba sobre essa leitura, algumas estratégias, algumas dicas, enfim, quem sabe a gente não conversa sobre essa leitura. Vai ser um prazer dividir com você. Bom, eu quero te falar também que além dos benefícios científicos, a leitura também é uma grande aliada no desenvolvimento pessoal, que é o que eu defendo muito aqui no nosso podcast, né? Além da sala. Então, quer dizer, eu quero te passar aqui informações, algumas ideias, alguns ensinamentos, além da sala de aula, além desses benefícios científicos e acadêmicos. Vamos pensar aqui no nosso próprio desenvolvimento, nosso autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Você sabia que quando a gente concentra e a gente assim mergulha nas narrativas, naquelas histórias literárias, o nosso cérebro cria conexões mais profundas? Pois é, e isso ajuda e muito no nosso aprendizado e na nossa memória. E é por isso que muitas vezes quando eu estou lecionando, seja nos meus cursos preparatórios de redação para o Enem ou para concursos, ou até mesmo em sala de aula, ali no ensino regular, ensino fundamental, ensino médio, eu tento sempre conectar aquilo que eu estou explicando a alguma história. E às vezes eu coloco uma história pessoal minha, às vezes de alguma amiga, às vezes até mesmo de algum aluno. Porque eu sei que quando a gente conta histórias, a gente conecta aquela informação à história. E isso vai lá para a nossa memória de longo prazo. Ou seja, deixa de ser um entendimento para ser um aprendizado. Porque afinal de contas, nós já conversamos sobre isso. Entender é uma coisa, aprender é outra. Se um piloto de avião chegar aqui pra gente explicando todos os comandos, é bem possível que a gente entenda, se ele estiver falando na nossa língua principalmente, né? Mas aprender, a gente não vai aprender. Se a gente não praticar, se a gente não reforçar, se a gente não colocar todo aquele entendimento, toda aquela informação na nossa memória de longo prazo. E mais, a leitura frequente, ela melhora também o foco e a concentração. Gente, hoje em dia, né, nesse mundo que a gente está vivendo de hoje em dia, a gente se pega constantemente aí distraído por notificações nos nossos celulares, tablet, notebook, enfim. Então, quando a gente para um pouquinho ali para ler um livro, é como se fosse um treino para a nossa mente de foco e concentração. Então, olha quantos benefícios a leitura traz para gente. Agora, você deve estar pensando aí, ok, Sheila, eu já entendi que ler é importante, mas como transformar isso em um hábito? Aliás, outro dia um aluno meu me perguntou isso, ele falou, professora, eu queria muito adquirir, construir esse hábito de leitura. Mas infelizmente eu não sei nem por onde começar, eu não tenho foco, eu não concentro, eu não tenho paciência, eu não tenho vontade de ler, essa é a verdade. Mas eu sei que eu preciso, eu sei que isso é importante para mim, eu quero mudar isso, eu quero passar a ter vontade, o que eu faço? Então, vamos começar aqui com algumas dicas bem práticas, porque caso você esteja nessa mesma situação do meu aluno, a gente pode mudar isso e mudar agora, no início do ano. De repente você esteja ouvindo esse episódio em outra época.
Mas não importa, o que importa é começar agora. Então, minha primeira dica é: comece pequeno, comece com pouco. Ou seja, uma meta atingível, uma meta teoricamente fácil. Sabe por quê? Quando a gente alcança uma meta e a gente passa essa meta, a gente fica muito feliz. Vou dar um exemplo. Em uma das escolas que eu leciono, a média é de 70%. Significa que se o aluno ele consegue 70%, ok, essa é a minha meta. Se ele consegue 80, ele fica mais satisfeito. Se ele consegue 90, ele fica mais satisfeito ainda. Só que 70 é uma média alta, não é? É uma meta alta. Você sabe que é. Eu também leciono em outra escola que a média é 60%. É um pouco mais fácil, é uma meta um pouco menor. Mas também não significa que seja fácil, porque às vezes a gente tem mais dificuldades em umas disciplinas do que nas outras. Então, a primeira dica é: comece pequeno, comece com pouco, com meta atingível. Porque se você colocar uma meta alta e você não bater essa meta, você vai ficar extremamente frustrado, decepcionado, decepcionado, e você vai querer largar tudo. Você vai perder tudo. Então não faça isso, comece com pouco. Não se preocupe em ler um livro inteiro de uma vez. Comece com 10 páginas por dia ou até mesmo 15 minutos por dia. Dica número 2. Escolha obras que despertem o seu interesse. Talvez você esteja aí com uma lista de leituras obrigatórias pela escola, pelo vestibular, enfim. A gente sabe que essa lista obrigatória ela é necessária para que você faça as avaliações. Mas você pode intercalar essa lista obrigatória com livros que você gosta, que você tem interesse. O importante é criar o hábito de leitura. Ah, professora, mas eu não gosto de ler de jeito nenhum, eu não tenho interesse. Como assim eu vou escolher um livro que eu gosto? Eu tenho certeza que você admira alguém, alguma personalidade importante, e de repente essa pessoa tem um livro da própria biografia, ou você já assistiu algum filme interessante que você gostou, algum filme que você queira assistir, e existe uma obra que deu origem àquele filme ou àquela série, por exemplo. Enfim, às vezes é algum cantor que você admira e que gosta de ler algum autor, você busca esse autor que esse seu cantor gosta, ou que a sua personagem gosta. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma obra que desperte o seu interesse. Dica de número 3, então, participe de grupos ou clubes de leitura. Ter pessoas para discutir as obras com você pode tornar o processo mais divertido e motivador. Eu não sei vocês, mas quando eu acabo de assistir um filme, assistir uma série ou ler um livro, eu quero muito conversar com alguém sobre aquela história. Principalmente se foi algo que eu gostei ou que eu detestei. Se for algo meio termo, eu não tenho tanta vontade, assim, de compartilhar e de conversar. Mas se for 8 ou 80, amei ou odiei, eu quero conversar com alguém para ver se essa pessoa tem a mesma opinião que eu, se essa pessoa viu, percebeu, ou analisou alguma coisa diferente. Enfim, eu quero trocar ideias e eu tenho certeza que você é assim também. Então, quando a gente tem um clube de leitura, a gente tem essas pessoas ali, ó, que estão lendo o mesmo livro que a gente e que podem compartilhar com a gente. É muito bom, é muito bom. Se você nunca participou, participe. E, número 4, estabeleça uma rotina. Encontre um horário fixo para o seu dia, sabe? Para você ler. Pode ser antes de dormir, no intervalo do almoço ou durante a manhã. Bom, eu coloquei algumas metas para mim agora no ano de 2025 e uma delas é ler mais. E eu vou começar com meta baixinha também, com meta pequenininha, porque eu quero manter uma constância, eu não quero falhar. Então eu prefiro colocar uma meta pequenininha e atingir, ou até bater, ou até dobrar, do que não bater e ficar decepcionada comigo mesma. Então eu sugiro que você faça o mesmo. Eu coloquei como meta diminuir pelo menos um pouquinho
das telas, que eu gosto muito, né? Hoje em dia a gente tem muitos estímulos, muitas coisas nas telas e é difícil mesmo largar. Então, o que eu coloquei para mim? Que nos últimos minutos do meu dia e nos primeiros minutos do meu dia, ou seja, antes de dormir e ao acordar, eu não vou pegar no celular, porque isso era o que eu fazia. Ficava mexendo no celular até a hora de dormir e, ao abrir os olhos, pegava o celular. Então, eu não farei isso agora, no ano de 2025. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar por um livro. Nem que seja 5 páginas para dormir, 5 páginas ao acordar, ou uma página ao dormir, uma página ao acordar, e ler mais um pouquinho na hora do almoço, não importa. A meta eu ainda não estabeleci, mas eu já estabeleci que eu vou trocar o celular pelo livro na hora de dormir e na hora de acordar. E eu sugiro que você faça o mesmo, porque isso também melhora muito em nosso sono. E qualquer dia desses eu venho gravar aqui também um episódio sobre sono e você vai compreender como o sono influencia e muito também na nossa vida. E se você tem dificuldade de criar esse hábito, que tal começar agora? Pegue um livro do seu interesse e reserve aí 10, 15 minutos para ele hoje. E me conta lá depois como foi sua experiência, tá? E se você sente que precisa de um empurrãozinho a mais para mergulhar de vez no mundo da leitura, eu vou te sugerir mais uma coisinha aqui, que foi o que eu fiz lá em 2020 e 2021, que deu muito certo para mim e eu tenho certeza que vai dar certo para você. Era época de pandemia, né? E a gente tava mexendo muito em tela, né? Televisão, notebook, computador, celular. Falei, gente, eu preciso ler, meu Deus do céu. E aí, o que eu fiz? Participei de clubes de leitura online, né? À distância. E aí, isso me ajudou tanto, 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 que agora eu decidi criar o meu próprio clube de leitura. Isso mesmo. A minha amiga Camila e eu nos juntamos e criamos um clube chamado Delas. A ideia é descomplicar o processo de leitura e trazer obras que realmente farão a diferença, tanto na sua preparação ali para o vestibular, como também no dia a dia. E o melhor é que esse clube não é só para estudar, é para você se apaixonar por histórias, debater ideias e crescer não só como estudante, mas como pessoa. Em breve, a Camila e eu vamos compartilhar mais detalhes nas nossas redes sociais. Mas já fica aqui o meu convite para você nos acompanhar e entrar no nosso grupo de leitura. Então, vamos juntos transformar a leitura em um hábito? Lembre-se de que cada página lida é um passo a mais em direção aos seus sonhos. Se você gostou desse episódio, siga o meu podcast no YouTube ou no Spotify e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso. E é claro, aplique o que aprendeu para transformar a sua vida. Nos vemos no próximo episódio.